Voltei. Deixa eu ver aqui se vocês estão vendo a tela. Deixa eu ver aqui. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Sim, valeu, Pedro. Obrigada, viu? Joia. Aí, essa foi a questão da qual a gente parou antes de ir para o intervalo, né? Então, vejamos. Vamos dar prosseguimento aqui. O pessoal tá voltando, mas vamos adiante. Aqui, só vou chamar a atenção, aproveitando, né? Bom que quem chegou, né? Depois do andamento já da aula, não se esqueçam, tá? De fazer a oficial 2, que já foi disponibilizada hoje para vocês, tanto com o Salário AVA, como também encaminhei para os representantes de turma, tá bom? Então, só para frisar, eu falei isso no iniciozinho com as inscrições, mas só para poder frisar para aqueles que eventualmente não estavam no iniciozinho da aula, tá bom? Então, vejamos, vamos dar prosseguimento aqui. Próxima questão, questão 7. A morte das células é um fenômeno comum durante o desenvolvimento embrionário, necessário para remover tecidos provisórios, eliminar células supérfluas, originar ductos, formar orifícios. Também ocorrem mortes celulares durante a vida pós-natal, quando o organismo necessita remodelar tecidos ou remover células danificadas, desnecessárias, redundantes, envelhecidas ou perigosas para a saúde, como são as células infectadas e as células tumorais. As frases abaixo se referem à morte celular. Analise as afirmativas abaixo, se elas são verdadeiras ou falsas, e marque a alternativa que corresponde à sequência correta. Vejamos. A lesão celular, ela pode... Deixa eu pegar aqui, que a gente podia fazer junto. Deixa eu ver aqui, deixa eu só pegar o fininho, que senão eu não consigo. Isso. Olhem só. E aí eu gostaria, é só falar se é verdadeiro ou falso. Se vocês errarem, não tem problema nenhum. É só mesmo vocês... Ô, gente, não... Onde que eu tiro isso daqui, ó? Eu só quero que vocês participem, tá bom? Então, vejamos. A lesão celular pode ocorrer por motivos endógenos e ou exógenos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Valeu, hein, Mike? Tá joia? Tudo jóia? Melhorou? Melhorou? Melhorei. Então, tá bom. Valeu, Obrigado. é verdadeiro. De nada. Verdadeiro, tá certinho. Agentes infecciosos são exemplos exógenos que provocam lesão. Só para lembrar vocês, exógeno é aquilo que vem de fora, né? Que nós vimos que quando a gente tem agravo tecidual, como a gente tem prejuízos, né? Que a partir daí até tende até ali a participação da resposta imune inata. Bem, existem agentes infecciosos que possam promover lesão ao nosso organismo, né? E eles são considerados exemplos exógenos, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Isso. Mike, valeu, viu? Obrigado. Esse pessoal tá muito caladinho, estão comendo. É sério? Eu tava de... Hoje. Eu não podia falar. Voltando do trabalho. Tá certo, Mike. E o pessoal aí, gente, é só falar se é verdadeiro ou falso. Olhem só, a lesão celular ocorre quando os estímulos nocivos extrapolam a capacidade adaptativa e de manutenção do equilíbrio da célula. Verdadeiro ou falso? Meu povo. Vou falar essa para vocês, hein? Verdadeiro. Reparem, aqui eu estou tentando justamente fixar com vocês conceitos corretos, né? Olha, a lesão celular pode ser reversível ou irreversível. Correto, né? Tá certo. É isso que a gente viu. A lesão irreversível causa morte celular. De fato, né? Por isso que fala que é irreversível, não tem como voltar atrás. Tá aí
elas acabam morrendo. Verdadeiro. Questão 8. O consumo de álcool é um dos principais fatores de risco relacionados ao desenvolvimento do câncer de boca. Isso eu até comentei com vocês, né? Prejuízos, álcool e tabaco, né? São dois agentes carcinogênicos incríveis, né? Infelizmente, que promovem muitos danos e são os principais causadores, né, do câncer da cavidade oral. Bem, o dano provocado pelo consumo de álcool na mucosa oral pode ser resultado de sua ação direta pela presença na corrente sanguínea ou de sua atuação sobre outros sistemas. Diversos mecanismos podem influenciar a mucosa oral, não estando claro na literatura qual dessas seria o mais importante no que diz respeito à carcinogênese em boca, né? Enfim, vejamos. Dentre as opções abaixo, marque a única afirmativa aqui, ó, que não constitui um dos fatores que influenciam a evolução do câncer. Isso daí foram fatores que eu apresentei a vocês, né? Que nós temos aqueles fatores que possam, na verdade, influenciar, né? Ou a carcinogênese, interferir no desenvolvimento do câncer. Vejamos, vamos pensar aqui juntos. Velocidade de crescimento? Sim, tá? Velocidade de crescimento também pode. A localização? Sim, também influencia, né? A genética? Sim. Também. Isso, também sim. O sexo influencia? Sim, por exemplo, de mama, né? Nesse sentido, quando você coloca, aí existem características que são distintivas, porque inclusive às vezes são estruturas mais, embora câncer de mama também possa ocorrer, tá? Indivíduos do sexo masculino, mas é mais prevalente em fêmeas. Mas se vocês observarem aqui, características ambientais também. Aqui a única que realmente é um fator que influencia a evolução, o sexo, ele não influencia a evolução. Na hora que você parte para esse raciocínio, né? Igual falo assim, igual existem cânceres que são específicos, mas isso é uma correlação, não que não é porque é lógico, se eu tenho aquela característica, por exemplo, câncer de próstata, né, que é exclusivo indivíduo do sexo masculino, câncer do colo uterino, que é exclusivo feminino, mas não que o fato de eu ser fêmea me fez ter mais câncer de colo uterino do que o do macho, porque ele não tem nem como ter. Né? Mas não é o sexo que faz você, na verdade, ter um fator que vai promover a evolução. Só para vocês verem a diferença. Por exemplo, genética. De repente, geneticamente, eu estou dentro de uma família que já tem uma maior propensão a um determinado câncer. Ponto. Realmente isso interfere. Características ambientais. Eu moro numa região altamente, ou cujo consumo de álcool, né, ou cuja poluição é muito prevalente. Então, consequentemente, essas características ambientais, né, possam colaborar. Então, é nesse sentido que a gente fala que sexo, na verdade, ele não vai promover a evolução do câncer. Ele acaba separando, fazendo com que eu, eventualmente, tenha mais ocorrência, né, num caso específico, em função de órgãos que são, muitas das vezes, clássicos em nós, tá? Questão 9. A dor em doentes oncológicos pode ser secundária à evolução da própria patologia, aos procedimentos terapêuticos e ao diagnóstico, interferindo na qualidade de vida e desempenho das atividades. O indivíduo com câncer é submetido a um severo e especial estresse gerado pela ameaça da doença incapacitante ou da morte, da mutilação ou perda pela cirurgia de uma parte importante do corpo.
Na verdade, aqui é importante porque quando a gente fala dentro da oncologia, várias características acabam interferindo, né, ali no contexto daquele paciente. Haja visto até mesmo esse lado psicológico, né? Há diversas possibilidades para o tratamento de pacientes com neoplasias malignas. Em relação à radioterapia, ela é indicada em pacientes que apresentarem as seguintes características, exceto, né? Vejam aí, hoje, inclusive, a gente já falou sobre isso. Essa eu vou ver se vocês. Isso, Sandra, né? A radioterapia, ela, aqui, ó, exceto, né? Então, é justamente quando ela não é indicada. Eu espero, não é isso que eu quero, não, eu quero marcar texto. A radioterapia, ela não é indicada em pacientes que apresentam metástases, né? Justamente, ela é indicada em pacientes com tumores bem localizados, como eu falei com vocês, né? Normal, principalmente se forem únicos, pacientes com tratamento local, tratamento que utiliza de equipamentos e técnicas de radiação ionizante, e é um tratamento com sessões que possam variar de 5 a 20 minutos em média, realmente, tá? Isso vai ser muito dependente da localização, do tamanho do tumor, né? O próprio protocolo, como eu já falei com vocês, tá? Mas, de fato, esse exceto aqui, né, é justamente em pacientes com metástase. Próximo. Questão 10. O processo de transição demográfica e epidemiológica, no qual se observa a tendência ao envelhecimento populacional e o aumento da prevalência de doenças crônicas não transmissíveis, traz consigo implicações para os perfis nutricional e alimentar da população brasileira. Ao mesmo tempo que a ocorrência da destruição foi reduzida bruscamente, a prevalência de sobrepeso e obesidade aumentou, resultado da adoção do estilo de vida sedentário e do consumo de dietas desbalanceadas. Como consequência das alterações metabólicas decorrentes dos hábitos de vida inadequados, as enfermidades crônicas não transmissíveis são atualmente um problema de saúde pública que assumiu proporções epidêmicas. O papel dos componentes dietéticos na prevenção das doenças crônicas tem merecido considerável atenção. São características de um processo inflamatório crônico, exceto. Então, vejam aí qual que dessa, relacionando-se a esses processos inflamatórios crônicos, não podemos falar. Letra D. É justamente o que a gente conversou, né, Sandra? Exatamente, né? É justamente isso. E só para chamar a atenção de vocês, viu, gente? Porque a maioria aqui das perguntas que eu coloco são perguntas que eu tiro, que já caíram, às vezes, em concurso, em outras situações, viu? Só para vocês verem. Para a gente ter a percepção, né, de que como que, eventualmente, esse tipo de matéria possa cair lá fora. Então, de fato, processo inflamatório crônico tem uma associação de processo cicatricial com formação de fibrose, isso realmente é uma característica. Ocorre quando o agente patológico não é destruído, é por isso que ele cronificou, né? Existe o agente patológico ali que ele persiste, existe o motivo de lesão, ele está persistindo, então, por isso que vai cronificando. Deve ser a exposição prolongada a agentes potencialmente nocivos, e são exemplos de inflamação crônica, tuberculose e reações autoimunes, de fato são, tá? Então, os sinais cardinais, eles, na verdade, no processo inflamatório crônico, eles não se tornam mais severos e eles não são mais marcantes. Muito pelo contrário, como a gente falou, é característica do processo inflamatório crônico a diminuição dos sinais cardinais, né? O indivíduo tende a não ter febre, a não ter edema, a não ter rubor, a ter diminuição da sensação dolorosa, né? Vai cronificando, tá? Por isso que, inclusive, a gente falou anteriormente, que essas manifestações, elas são mais leves, mais brandas, e podem até mesmo se ausentar, tá? Então, isso é importante. Questão 11. Bem, olhem só.
Um homem de 55 anos compareceu ao pronto atendimento próximo de sua residência com um quadro de coriza, sensação de febre e tosse, com expectoração purulenta e dor no peito. O médico receitou medicamentos antitérmicos e antibióticos. Teve melhora e durante 15 dias a tosse persistiu. Com o passar do tempo, o paciente percebeu que estava emagrecendo e se sentindo cansado. Procurou novamente ajuda médica e realizou exames que detectam carcinoma de pulmão. Na avaliação, ou seja, na anamnese, aí o paciente relatou que é tabagista de 20 cigarros por dia há 40 anos. Né? Na verdade, isso aqui é um pequeno caso clínico, né? Na qual a gente percebe, tem aqui a queixa, né? E aqui o que eu chamo a atenção de vocês, porque lógico, de início, né? Um mal-estar, uma febre, né? Eventualmente as pessoas a gente possa vir a ter aí episódios esporádicos e a coisa ficar, né? Ser resolutiva. Mas aqui o médico, inclusive, receitou antitérmico e até mesmo antibiótico. Ele melhorou um pouquinho, mas depois persistiu, né? Principalmente a tosse persistiu. E depois, o que chamou a atenção? Isso que eu acho interessante de a gente destacar aqui. Ele emagrece, né? Ele percebeu que estava emagrecendo, lógico. Na grande maioria de nós, o que a gente quer é emagrecer, né? Mas o que eu chamo a atenção é esse emagrecer quando você percebe que está emagrecendo ser uma causa aparente, né? Eu nem vou ali na balança, ainda mais nessa época de pandemia, não vou mesmo, né? Vou atrapalhar o meu dia, então deixa quieto. Mas quando, né? Quando eu tô ali fazendo uma dieta, fazendo atividade física, o emagrecer ele é muito bem-vindo, né? Eu consigo fazer associação entre a situação de emagrecimento com algo que está acontecendo, com algo que eu estou realmente trabalhando para que isso aconteça, né? Mas a partir do momento que está tudo normal e que eu venha só emagrecendo, e principalmente, né, não é uma perda de um quilinho a mais ou a menos, não. É um emagrecimento que é persistente, que é a olhos vistos, né? E sem nenhuma alteração, você sem, a princípio, nenhuma causa aparente, né? Além de fadiga, que essa sensação de cansaço, né? Intermitente, você não sabe por que está tão fatigado, né? Enfim, então isso é importante. Aí, logicamente, que nesse conjunto da obra, né? E aí é muito importante, repare que o paciente relatou aí, só depois disso, que é tabagista, né? Logicamente, aquilo que a gente trabalhou no próprio estudo da oncologia. O indivíduo ser tabagista não necessariamente vai fazer com que ele venha desenvolver um tumor. Mas esse é um agente, né, carcinogênico, químico, do qual predispõe, né? A pessoa tem muito mais tendência a eventualmente ter uma situação tumoral do que eventualmente se não fumasse, né? Então, de fato, aqui no conjunto da obra, esse mini caso clínico, ele também bem característico, possível, né? Da gente aqui, de uma maneira geral, a gente perceber trabalhar dentro da oncologia. E aí, com base nesse quadro clínico, qual a classificação do agente, eu até falei, do agente carcinógeno que provavelmente desencadeou o câncer desse paciente, né? Primeiro, o que provavelmente desencadeou o câncer nele? Foi qual hábito? Tabagismo. Exatamente, tabagismo. E qual que é esse agente carcinogênico? Dentro da classificação entre físico, químico ou biológico? Cigarro é um químico, é um agente carcinogênico químico, exatamente, né? Vou até fazer aqui, ó. Químico, tá? É o câncer, é o tabaco, perdão. Químico. Ai, gente, vou fazer assim só para ficar registrado. Mas a letra ficou horrorosa. Bem, no caso clínico, foram citados 2 sinais cardinais da inflamação. Eu vou até voltar para vocês poderem identificá-los para mim.
Quais são os dois sinais cardinais que foram citados aqui? Reparem. Febre e dor. Exatamente. Eu vou até colocar aqui com outra cor, tá? Aqui, ó. Eu vou passar aqui. Exatamente. Ô, gente. Isso, marca texto. Ô, gente, isso daqui. Aqui, ó. Febre e dor. Tá? Foram dois sinais cardinais que ele descreveu, né? Dos 5, falou da febre e da dor. Exatamente. E aqui eu não vou nem escrever não, tá? Vou colocar assim que é vídeo slide anterior. E classifica o tipo de tumor a ser descrito, né? Olha, carcinoma de pulmão, ele é um tumor maligno, né? Carcinoma de pulmão é um tumor maligno, que aí, primeiro, classificar, né, um tumor maligno, e podemos falar que ele, por essa característica, ele tem como propriedade ser invasivo, né? Ele tende a poder atingir células tumorais, atingir vasos sanguíneos, e existe a possibilidade real de metástase, né? Só para completar aqui. Bem, questão 12. Se não me engano, a gente está acabando, viu, gente? Não sei se essa é a última ou vai ter mais alguma, mas a gente está acabando em termos de perguntas aqui. Olha só, os mecanismos fisiopatológicos das lesões celulares são diversos. A imagem abaixo apresenta um coração que sofreu lesão e morte celular. Só chamando a atenção de vocês, né, aqui na imagem, o autor está mostrando para a gente que houve lesão nessa região, aí ele deu um zoom, né, e mostrando aqui que, na verdade, tem uma alteração vascular, né? Bem, então vejamos. Com base em seus conhecimentos, deixa eu marcar aqui que eu vou escrever, escrevo com esse daqui, e vermelho. Com base em seus conhecimentos sobre lesões celulares, complete. A lesão do infarto agudo do miocárdio é promovido por alguma palavrinha, ou seja, baixa, perdão, pode falar? Por obstrução. Sim, ocorre uma obstrução do vaso. Mas olha só. Hipoxemia. Ou seja, baixa concentração de oxigênio nas células. Então, até concordo que aquela obstrução promoveu o dano vascular, e pelo dano vascular ocorreu exatamente isso, uma hipóxia, né? É isso que aí, ou seja, justamente para não ficar vago, né? É que falou assim, ou seja, aí ele te deu, ficou horroroso essa hipóxia, mas dá para entender. E que é baixa concentração de oxigênio nas células, né? Que hipóxia é isso. Ou se ele falasse completa ausência, aí seria o quê? Anóxia, né? Então, isso mesmo. Esta situação promove alguma coisa, uma vez que a morte dessas células não estava programada, ou seja, qual que é, né, o nome que nós damos quando ocorre uma morte não programada das nossas células? Isso, na verdade, é uma morte que a gente denomina o quê? Necrose. Exatamente, necrose. Né? Deixa eu colocar aqui. Necrose. Né? Só para recordar você. Não posso falar não, porque aqui embaixo eu pergunto, olha só. Ao processo programado de morte celular, damos o nome de? Apoptose. Exatamente. Mike e Sandra. Apoptose, tá? É justamente isso que a gente... Apoptose. Né? Porque na hora que eu vi que eu ia perguntar ali embaixo, por isso que eu não continuei. Existem dois tipos clássicos de morte celular. Uma que é programada, que é justamente que a gente falou anteriormente, né? Teve aí um dizer anterior a uma questão que falava, olha, tem momentos que as nossas células precisam de, na verdade, entrar em processo de morte, porque existe uma programação, ela inclusive é esperada, né? Agora,
algumas situações em que a célula sofreu uma lesão, ela caiu para um quadro de irreversibilidade e ela vai morrer. Essa morte não estava na programação. E essa morte é a morte por necrose, né? Exatamente isso. E aqui, a morte de células ocorre porque houve uma lesão, alguma coisinha, não sendo possível adaptação celular. Quando não é possível se adaptar, a gente fala que a lesão ela é reversível ou ela é irreversível? Irreversível. Irreversível. Exatamente, irreversível. Ai. Ô, Lu, Oi, diga, Sandra. se você não tivesse perguntado se era irreversível ou reversível, eu tinha pensado em uma lesão do núcleo da célula, sabe? Mas aí aqui, não sendo possível, poderia. Ficaria Porque até se possível, né? A tivesse morte de células ocorre porque houve uma morte. Mas aí, olha só, uma lesão da célula, né? uma lesão no núcleo, sim, embora não seja só exclusivo, né? Porque a gente possa vir a ter uma lesão e promover morte, por exemplo, por algum dano normalmente, principalmente pela mitocôndria, que ela vai gerar a alteração no núcleo, né? Eles falam que às vezes que tem uma lesão nuclear, a célula, ela sem núcleo, ela não se reproduz, ela morre, né? O DNA dela. Sim, mas agora a gente parar para pensar também, Sandra, que aqui fala uma lesão, né? Não uma alteração. Porque se fosse alteração, poderia falar de um tumor maligno. Não, por isso que é bom a gente direcionar, né? Porque quando deixa muito aberto, possa deixar margem a esse tipo de questionamento que acaba podendo, às vezes, você também dar essa possibilidade. Tá? Mas aqui aqui fica mais correto imaginar nisso, porque ele está te direcionando assim, não sendo possível adaptação celular. Enfim, mas eu entendi o que você quis dizer, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma questão. Ah, não. Então, em termos de questão, eu finalizo aqui. Não finalizei a aula, não. Eu vou mostrar para vocês uma outra coisa. Quero saber se ainda, né, tem alguma dúvida. Reparem só vocês. Se eu tivesse não colocado nada de pergunta e deixar para vocês me perguntar, eu tava perdida. Vocês são caladinhos demais a conta. Oh, meu pai do céu. Mas se vocês têm alguma dúvida, gente, alguma coisa ainda para completar? Porque eu vou agora mostrar para vocês, tem um programa que ele mostra para a gente ele é uma plataforma interessante para a gente ver um material, e eu vou mostrar para vocês isso, tá? Só para a gente completar aqui. Então, já que está todo mundo caladinho, né? Chamando a atenção de vocês, vou agora colocar esse material, mas já deixando aqui essa mensagenzinha do Garfield. Bem, deixa eu colocar. Vai sumir de verdade aqui o material, gente, porque já tá no jeito, mas eu tenho que mudar esse meu material aqui, tá bom? Então, olhem só, isso vai acontecer. Deixa eu ver aqui. Vai sumir realmente, tá? Mas é porque eu que estou abaixando. Então, só um minutinho. Eu vou colocar aqui para vocês. Olhem. Aqui. Vou agora. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês. Isso, tá? Então, isso aqui. Isso daqui, gente, essa aqui é uma plataforma Ovid, do qual a gente tem vários materiais aqui, né? Deixa eu ver aqui, ó. Regiões, sistemas, isso, tá? Temos aqui vários, e aí eu literalmente falei assim, gente, deixa eu mostrar isso aqui para os meninos. Por quê? Porque ao longo, né, da nossa disciplina, nós falamos dos vasos linfáticos, né? Chamamos a atenção dele, ele muito pontual aqui, quando a gente fala, por exemplo, dentro da carcinogênese, né? Por exemplo, câncer de mama,
a gente fala dos linfonodos, da retirada dos linfonodos na proximidade das mamas, né? Nós vimos os linfonodos, a importância deles, que é local de maturação dos linfócitos, né? Então, vem de encontro aqui com a nossa disciplina e que eu acho importante aqui ter a oportunidade de mostrar a vocês isso, tá? Então, eu vou aqui, ó, eu vou até diminuir para vocês terem uma noção maior do conjunto. Aqui são os vasos, né, o sistema linfático, né? Tá aqui, ele fica pequenininho, mas só para vocês perceberem, né? Temos aqui o sistema linfático. Eu vou dar um zoom para vocês perceberem o detalhe, todas essas linhas em verde, tá? Que são correspondentes a esse sistema linfático. Lembram vocês que eu chamei a atenção, né? A gente apresentou anteriormente, aqui para baixo, o S. Só um minutinho que aqui, ó, tem todo aqui, olhem só. E aí, quando eu apresentei vocês, falei do sistema linfático e falei da presença, né, dos linfonodos. Olhem só, linfonodos são todas essas areazinhas que vocês estão vendo aqui, ó. Olha, eu vou chegar mais próximo, porque como ele é uma estrutura pequena, né? Olha, aqui. Isso, eu acho que agora dá bem para me pontuar aqui para vocês, né? Então, olha, quando a gente observa, são essas estruturas aqui, né? Esses parecem nódulozinhos, né? Mas que, na verdade, é esse material do qual que está aqui distribuído, funcionando como sentinela, né? Dá para vocês perceberem os vasos linfáticos e esses linfonodos distribuídos. Reparem da quantidade, né, desses linfonodos dispersos aqui, ó. Vou passear aqui só para vocês perceberem em termos de material, né? Olhem só. E a gente fala, lembra quando a gente falou que, por exemplo, quando a gente tem um processo inflamatório, quando a gente vai ao médico, né? Que aí ele chega e avalia. Não, eu preciso subir um pouquinho para vocês. Ele avalia justamente na região do pescoço, né? Porque nós temos, de fato, percebam vocês, uma grande quantidade de linfonodos nessa região do pescoço, né? Que são áreas. A área do pescoço, também a região aqui, ó. Região axilar, né, que inclusive é onde a gente, dentro da oncologia, a gente fala que tem a retirada, né, dos linfonodos mais próximos. Então, só para vocês perceberem a região axilar e aqui a presença dos linfonodos, né. Também tem distribuído na cavidade abdominal, olhem só. Aqui acaba sendo mais discreto para a gente, né, mas deixa eu aproximar aqui para vocês verificarem, tá? Bem, isso para gente, né, só para a gente contextualizar, para vocês perceberem em termos de material, em relação àquilo que nós vimos, né, aquilo que nós falamos dentro do nosso contexto. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu aqui pegar aqui uma outra imagem. Aqui. Ah, essa daqui, ó, parece que já está bem mais pontuada para a região do pescoço, olhem. Facilita aqui vocês em termos de observação, dando realmente uma ênfase, né, aqui no material, a esses nódulos na região, né, do pescoço, tá? Para a gente perceber, e eles, né, só para a gente recordar, quando a gente tem um processo inflamatório, dá seu nome de íngua, né? Quando esses linfonodos ficam mais congestos, eles aumentam o volume, né, e a gente acaba sendo possível a observação deles no contexto palpatório, né? Então, aqui, ó, só para a gente perceber com maior facilidade essa distribuição. Deixa eu ver aqui, mais uma outra visão. Aqui, região pélvica, né? Porque na região pélvica, até tentei procurar naquela imagem, mas lá eles não estendiam nos membros da região pélvica e membros inferiores. Só aqui para mostrar para vocês. Pélvica, deixa eu fazer assim, ó. Também é outra região da qual, e é interessante, porque qualquer processo inflamatório nessa área, né, eventualmente a gente também possa ver até línguas, presença daqueles nódulos
realmente palpáveis na região, na cavidade pélvica, tá? Só mostrando aqui, isso aqui é a estrutura da bexiga, né? A gente tem uma vista superior dos órgãos internos. Então, aqui, ó. Deixa eu passar assim para vocês perceberem, verem. Deixa eu aqui. Esse. A gente tem essa noção do conjunto. Aqui. Aqui, mais um próximo. Deixa eu ver aqui. Não, essa daqui também semelhante. Deixa eu ver o que tem diferente. Ah, aqui. Próxima região do coração, só para vocês perceberem. Ah, que interessante. Deixa eu ver o que ele mostra. Olhem, aqui tem uma característica que a gente fala isso com vocês, né? Não sei se vocês se recordam, na hora que a gente fala do sistema circulatório, para baixar, a gente fala com vocês que a linfa, né? Linfa é o que circula dentro dos vasos linfáticos. E a gente fala que todo aquele material que é recolhido pelo vaso linfático, ele desemboca nos nossos vasos sanguíneos, justamente na região dos grandes vasos, né? Dos vasos venosos próximo ao coração. Então, aqui, ó, acho interessante essa imagem, até tinha destacado aqui para me mostrar para vocês. Olhem, percebam vocês que o vaso linfático chegando literalmente de encontro, né? A veia cava superior. Então, olha que interessante aqui, porque às vezes a gente fala isso tanto com vocês em sala de aula, e às vezes o aluno fica sem entender direito como que isso ocorre, né? E aqui nessa imagem, olhem, dá para vocês perceberem isso, que esse contexto, né, teórico, que a gente fala lá em sala de aula para vocês, que às vezes a gente tem até desenho e coloca, mas aqui, né, nesse 3D, dá para vocês terem essa dimensão maior aqui, tá bom? Bem, deixa eu voltar aqui. Tem uma imagem que ela mostra, que legal aqui, ó. O timo, né, se a gente recordar, também fez parte do nosso contexto, local de produção dos linfócitos T, né? Olha que imagem bonita, tá? Aqui vocês têm o coração. Aqui é a estrutura do timo, ó. Eu vou apontar aqui, vai ficar azul, ó. Quer ver? Ó, não. Ai, que eu tô com a dissecação. Oi, gente. Espera. Voltei. Deixa eu tirar a faca aqui. Não quero dissecar nada. Isso. Deixa eu fazer aqui para vocês. Aqui. Então, esse aqui é o timo. Tá vendo? Essa estrutura toda aqui, que nem sempre aparece, né, nas imagens que a gente trabalha ali dentro do sistema circulatório. Então, esse daqui é o timo. Só lembrando a vocês que a gente trabalhou, né? Ele é um órgão que tem o ápice na puberdade, né? Quando o indivíduo é jovem, na puberdade, ele tem o ápice dessa estrutura, né? Entretanto, a partir do momento do nosso processo de desenvolvimento e envelhecimento, o timo, ele vai diminuindo, né? O seu tamanho, a sua presença, tá? Vai ter na deposição, inclusive, de células adiposas. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa de diferente aqui para colocar para vocês. Deixa eu ver aqui. Isso daqui tá dentro de um outro contexto, mas acho que é isso. Deixa eu ver aqui se eu tô esquecendo de alguma coisa para mostrar dentro dessa anatomia aqui para vocês. Que é pertinente, né, a nossa disciplina. Deixa eu ver, não, acho que é isso mesmo, tá? Deixa eu ver essa microanatomia que eu pensei. E aqui, dentro dessa microanatomia, só porque a gente fala muito de medula óssea, né? Olhem aqui. Aqui, ó, olha essa imagem. Local da medula óssea, né? Medula óssea vermelha. Aqui. Que é o local onde nós temos, né, literalmente a produção de células, de leucócitos, né, células do sangue. Então, por isso que, inclusive, eu queria mostrar a vocês, e recordando aqui, ó, aqui mais uma porção, né, óssea. Olhem só quando a gente... Mas aqui não, mas aí ele não tá direcionado para a região. Bem, então, acho que aqui pra gente...
que compete, né, a nossa disciplina, é essa mesmo, são essas observações. Queria saber se alguém quer perguntar alguma coisa, enfim. Aqui uma visão geral do sistema linfático, deixa eu ver aqui dele. Só para mostrar para vocês, deixa eu ver aqui de secar. Isso, aqui. É semelhante do que a gente viu no anterior, né? Só ele aqui, eu acho que ele mostra a parte corporal como um todo. Isso. Aumentar aqui para vocês. E deixa eu ver. Bem, e para a esquerda é o A. Aqui. Aqui, apareceu. Não podia deixar de mostrar ele para vocês, não, mas eu não estava lembrando dele, não. É o baço. Aqui, que bonito também, dá para vocês verem, né? Essa estrutura aqui, eu vou apontar nele, ele vai ficar azul, ó, totalmente azul. Ó, nada. Oh, meu Deus. É literalmente... Eu não sei, eu não clico nela lá e eu saio secando tudo. Deixa eu ver, clicar aqui porque eu preciso, senão vocês não veem. Aqui, voltar com ela. Porque senão eu vou dissecar mais ainda. Olhem só, esse é o baço, né? Também que nós falamos dentro da nossa disciplina. Ele literalmente, deixa eu ver aqui, eu preciso. É o local onde tem a destruição, né, das hemácias. Agora sim, ó. Olha lá, cliquei e ele ficou totalmente em azul, tá? Que é o baço, é ele que tem um papel de destruição de hemácias que vão perdendo sua funcionalidade, né? Aquelas hemácias mais um período de vida mais velhas, o que significa cerca de 120 dias, né? Então elas vão perdendo um pouco em termos de função e, logicamente, aí no processo natural vão passar aqui nesse ambiente do baço que tem esse papel, tá? Bem, aqui na visão geral, para vocês observarem o sistema linfático, bem como o sistema vascular. E aí a gente finaliza. Quero saber se tem alguma pergunta. Né? Hoje vocês ficaram. Hoje eu sabia, minha turma ia ser pequenininha, né? O pessoal tá fazendo muita prova interativa. Bem, o que eu chamo a atenção de vocês? Deixa eu pegar aqui. Eu vou sair daqui para mostrar em termos de câmera. Só um minutinho aqui. Deixa eu pegar aqui. Isso, tá? Aqui. Deixa eu ver aqui o que vocês estão. Vocês estão vendo a minha janela aqui? Deixa eu ver. Isso. Não tá aparecendo mais coisa aqui para mim. Deixa eu ver. Quero saber se vocês têm alguma dúvida. Chamar a atenção, por favor, para a atividade, né, da oficial. Não se esqueçam de fazer, tá? Quem puder, inclusive, agora aparecer aqui para mim, em termos da janelinha aqui para mim poder ter o prazer de vê-los, tá? Hoje a gente finaliza, né? Nós estamos finalizando a nossa disciplina. Em termos de conteúdo, já tinha finalizado com você semana passada, justamente em respeito aos meninos do terceiro, que tem ainda nesse período, né, de fazer provas interativas. Não queria prejudicá-los em termos de conteúdo, mas aí a questão da revisão, espero que vocês, né, façam uma boa... Ei, Fabrícia! Vocês façam uma boa prova oficial, tá? Semana que vem, se ainda persistir alguma dúvida em relação ao oficial, eu estarei aqui de plantão para poder, às vezes, tirar alguma dúvida ainda final para vocês, tá bom? Mas não deixem para a última hora, não. Diga, Fabrícia. Tudo bem com você? Tô joia, Fabrícia. Diga. Ei, Flávia, Michele. O Mike já vi, Sandra. Diga, pode falar. Não tem dúvida na hora, só para saber se tudo bem. Ai, que eu pensei. Obrigada, Fabrícia. Obrigada. Eu pensei que você ia perguntar alguma coisa. Obrigada, viu? Mais alguém aqui aparecer? Desistiu? Pode aparecer. Então, eu queria finalizar com vocês. Obrigada aí pela parceria, né? Não deixe de fazer... Ei, Pedro! Você apareceu, Pedro? Tá joia?
Obrigada aí pela parceria, façam a atividade direitinho, não deixe para o último momento, semana que vem estou de plantão para tirar alguma dúvida, mas assim, não deixe para fazer tudo para a última hora não, tá? Porque semana que vem é justamente o prazo final para entrega da atividade, tá? Então, mas assim, alguma duvidazinha ali, ok, mas não deixa para fazer tudo não, porque meia-noite chega depressa, tá certo? No mais, obrigada aí, boas provas para vocês, começam, né, todo esse momento aí de provas, de atividades, chamando a atenção de vocês, eu acho que a maioria de vocês já fez, né, eu acompanho, inclusive, a nota, mas chamando a atenção, porque está no prazo final do sistema também de fazerem as atividades do AVA, tá? É até dia 13, então não deixem de fazer. Embora eu acompanho, sei que a maioria fez, até já fez, né, ali no passado, antes até dos lançamentos da parcial, mas, de qualquer forma, se ainda restar alguém, né, que ainda não tenha feito as atividades do AVA, não deixem de fazer, que é até o dia 13, tá bom? No mais, é isso. Se cuidem, fiquem com Deus, boas provas para vocês, tá? Até amanhã. Mike, mas você melhorou mesmo, né, Mike? Melhorei, graças a Deus. Tá bom. Então, tá bom. Evitem a gente de pau. Eu que agradeço, Sandra. Obrigada aí, obrigada, Flávia, Michele, Fabrícia, Mike, Pedro, Sandra. Manda um abraço, agradeço aí os demais, né? Que, enfim, um grande abraço a todos vocês. Bom descanso. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Pedro. Manda um beijão para os meninos da Bio. Beijão, gente. Beijão para os meus meninos da Físio também. Segundo e terceiro. Beijo para vocês. Fiquem com Deus. Boa atividade. Tchau, Sandra. Valeu. Obrigada, Lu. Fica com Deus.